Alô, luz, câmera, ação. Gente, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Agora que a gente já testou o áudio, já vimos quando a gente parou na aula passada. Hoje eu vou iniciar... já fizemos também ali, ó, o início da nossa aula, para o pessoal que não entrou ainda entrar. Eu vou realizar um compartilhamento de tela com vocês, para que vocês possam ver o quê? O mesmo que eu. Vocês estão conseguindo ver o mesmo que a professora? Digam para mim sim ou não. Sim? Então, é o seguinte... Sim. Eu vou iniciar com a seguinte mensagem para vocês, ó. Palavras erradas costumam machucar pro resto da vida. Já o silêncio certo pode ser a resposta de muitas perguntas. Então, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente tem que aprender a filtrar aquilo que sai da nossa boca. Porque com palavras nós podemos abençoar a vida de alguém e mudar toda a história de uma pessoa, como nós podemos, se nós não cuidarmos das nossas palavras, nós podemos ser muito indelicados e ofendermos, machucarmos os outros. Como a professora quer que vocês sejam profissionais dedicados e delicados ao tratar os seus clientes, a professora traz essas mensagens para você. Cuidado com as palavras. Às vezes o silêncio ele dá muito mais resposta do que algumas palavras, tá bom? Vamos fazer uma pequena revisão, então. O que a gente viu na aula passada? A professora falou com vocês a respeito de alguns conceitos lá, para que você entendesse qual que é a diferença, então, entre possologia. Possologia é uma palavra que o atendente de farmácia utiliza muito. A possologia nada mais é que é um estudo da administração desse medicamento. Quanto que esse medicamento deve ser ingerido? Falei ainda para vocês que alguns laboratórios, no intuito de querer ajudar, né? Se vocês observarem uma caixinha de medicamento, qualquer medicamento, a maioria dos laboratórios eles colocam lá. Só que o espaço é tão pequeno que algumas farmácias elas optam para realizar a atenção farmacêutica da forma correta, fazendo sabe o quê? Colando etiqueta. Lembra que eu dei uma aula para vocês dos 5 certos? Os 5 certos é o quê? Só relembrando lá, ó. Eu tenho que perguntar se é o paciente, se esse medicamento é para o paciente, porque às vezes nem sempre quem está comprando é quem vai tomar. Eu tenho que saber a seguinte informação também. Eu tenho que saber se você acabou de receber um medicamento, o que você precisa saber de informação dele? Você precisa saber por quanto tempo você vai tomar, de quanto em quantas horas, a possologia, qual é a dose desse medicamento, qual é a via que eu tenho que tomar, ok? Por isso que a professora falou sobre esse conceito da possologia. Falei sobre dose, o que é a dose máxima, dose mínima, dose tóxica, dose letal. Realize uma breve leitura depois, para ver se ficou bem fixado aquilo que foi dado na aula. E eu falei sobre as formas, que todo medicamento ele apresenta em formas. Sólida, líquida, gasosa, pastosa. E a aula passada, nós iniciamos falando sobre as formas sólidas. Então, formas sólidas, quais são elas? Primeiro, comprimidos de todas as espécies são formas sólidas. Comprimidos, drágeas, comprimidos que são mastigáveis, comprimidos que são sublinguais. Medicamento que é sublingual não pode ser ingerido, não pode ser engolido. Tem que ser colocado aonde? Debaixo da língua. E por qual motivo ele deve ser colocado debaixo da língua? Porque a absorção tanto do supositório quanto do medicamento que é feito debaixo da língua, a absorção é a mesma, porque ambos caem direto aonde? Na corrente sanguínea. O professor deixou bem claro, existem comprimidos vaginais, que são os óvulos, existe comprimido efervescente, tamponado, revestido, e frisei muito em cima de um tipo de comprimido que chama sistema Horus. Esse comprimido, ele não é para fazer ação. Lembra da aula do sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Esse medicamento, esse tipo específico de medicamento, ele não pode fazer ação nem no estômago, nem no intestino delgado. É lá no intestino grosso. Então, por isso, simples fato, não é todo comprimido que pode ser cortado ao meio. Qual é o que se recomenda cortar ao meio? Aquele medicamento que tem algo chamado suco.
que é é um rachadinho que vem, chama suco, no meio do medicamento. Esse tipo de medicamento ele é recomendado ser partido, outros não. Professora, eu tenho dúvida. Tem dúvida especificamente se o medicamento pode ser partido ou não? No final, na bula, todo medicamento vem com bula. A bula é como se fosse um manual de instrução, tá? Na bula, no final, nós vamos ter uma aula que eu vou falar tudo sobre bula. Como você faz para compreender se pode ou não pode. O comprimido que eu vou passar a exatidão para você, um exemplo, não se abre drágio, não se abre certos tipos de comprimidos. Por quê? Ele tem um local. Eu vou enviar um vídeo para vocês sobre dicas. Por que não se pode? Porque é algo químico, chama-se pH. O pH da boca é um, o pH do estômago é outro, o pH do intestino é outro, entendeu? Cada lugar, o medicamento ele tem o seu lugar específico para ser feito o efeito dele, tá? Então, agora que a gente fez aí essa breve revisão, que você enviou a atividade para vocês, quem ainda não fez, faça, envie para que você possa ter presença, não fique com falta. E pedir para que você entendesse ali uma atividade, para você pesquisar que tipo de medicamento ele tem várias vias. Desculpa, corrigindo, ele tem várias formas. Eu dei um exemplo de pirona para vocês. Dipirona, ele é um analgésico. Ele tem em gota, ele tem comprimido, ele tem supositório, ele tem várias formas. E hoje nós vamos falar especificamente das formas pastosas e líquidas. Formas é uma coisa, fórmulas é outra. Formas é a forma que esse medicamento está vindo. Ele está vindo em gota, ele está vindo em pasta, ele está vindo em comprimido. Como que ele está vindo? Então, quais são os fármacos que são considerados semissólidos? Os fármacos semissólidos, primeiro, são as pomadas. Mas não é somente as pomadas. E fique atento a essa aula, sabe por quê? Não é uma coisa muito interessante para a gente saber, não é, a maioria, desculpa, não é que eu ia dizer, a maioria das pomadas não precisam de prescrição médica. Quem é que de uma certa forma vai apresentar ao cliente? São vocês. E aí vem as dúvidas. Como assim, professor? Então, quais são os fármacos semissólidos? São pomadas, mas não são só pomadas. Tem géis. Como assim? Tem creme, géis. Opa, aperta o cinto aí que lá vem história. Então, as formas farmacêuticas semissólidas são pomadas. Dentro das pomadas, existem as que são moles, existem as que são oleosas e existem as pomadas que são hidratantes. Vou dar um exemplo lá. Primeiro, preciso entender o que é uma pomada. Se você estiver anotando, anota aí. O que é uma pomada? É uma preparação de um medicamento e a consistência dele é semissólida. Ele é destinado para quê? Para ser aplicado na pele. Certos tipos de mucosa. Tem pomada que não pode. A nossa boca, a nossa vagina, o nosso ânus são considerados mucosas. Mas não é toda pomada que você passa, por exemplo, na vagina, que você pode passar na boca. Entendeu? Então, a pomada, normalmente, ela é aplicada em algumas mucosas. E o uso dela é o uso tópico, a fim de exercer uma ação ou no local ou há uma penetração cutânea. Dentro de algumas pomadas, ou de grande parte delas, tem princípios ativos. O que é isso? São componentes que estão dentro dessa pomada que elas vão fazer uma ação dentro do seu corpo. E elas são constituídas por excipientes. Excipientes, lembram desde lá do projeto de cosmetologia? Excipiente é um preenchedor de volume. Ele está lá, pode servir como veículo quando tem água. E esses veículos podem ser água, óleo, propileno glicol. Então, o excipiente, esses excipientes, neles pode ter princípios ativos. Então tá, pomadas. Quais são os tipos de pomadas, professora, que eu preciso saber? Existem pomadas propriamente ditas. O que é isso? São pomadas que elas estão ali, ela não tem que ter um princípio ativo. Ela está ali, você passa para prevenir o quê? Eu não estou dizendo que eu recomendo isso. Estou dizendo que algumas pessoas usam, por exemplo, minâncora para acabar com o odor debaixo dos braços.
Aí eu te pergunto, você pode recomendar? Eu quero que você anota aí, eu quero que você pesquise isso. Minâncora, você pode utilizar para poder acabar com o odor, para servir de antitranspirante? Essa é uma pergunta que eu quero que você anote aí. Porque tem pomadas que elas são hidrófilas, absorventes de água, tem pomadas que elas são vaginais e tem pomada oftalmológica. Opa, professora, é pomada para passar nos olhos? Sim, assim como tem em forma de gotas, uma das formas farmacêuticas que é líquida, o colírio, existe pomada também para fazer tratamento oftalmológico. Vamos lá então. Essas pomadas, um exemplo, que eu vou dar um exemplo aqui, é a colagenase. O que é a colagenase? É um tipo de pomada que ela precisa de prescrição médica, tá? Essas pomadas, elas servem para fazer o quê? Elas servem para manter o leito da ferida. Ah, professora, agora complicou. Quem vai comprar essa pomada, normalmente são pacientes que estão em home care. Estão com cuidados em casa, estão um profissional cuidando. Porque essa pomada é para limpar ferida. Ferida de exudato. O que é isso? Uma assadura, é um exemplo. Uma assadura que não for bem tratada. Nossa, lembra que a gente estudou sobre a pele? Que a pele é uma roupa de mergulho? Se a nossa roupa de mergulho estiver furada, quer dizer que ela está propícia a entrar agentes infecciosos, ou seja, bactéria, vírus, fungos, enfim. Agora, e se através de uma assadura, um paciente que está muito acima do peso, vai lá, o cuidador de idoso ou o técnico de enfermagem não realiza a mudança de decúbito. A assadura se agrava e forma o quê? Começa a formar o chamado úlcera. Úlcera de pressão, forma uma ferida. E essa ferida, inicialmente, vai fazer o quê? Ela vai começar com uma assadura, vai virar uma úlcera, e aí a colagenase, o médico vai recomendar, porque se não for tratado, se não for cuidado desse rompimento dessa úlcera, vai ficar preto ali, vai ficar um tecido necrosado. A colagenase, primeiro, passa o soro fisiológico e põe o hidrogel, ou papaina gel, que é um tipo de produto que é feito, tá? Para remover essa ferida preta que vai ficar. Então, a colagenase é uma pomada que ela é utilizada para manter o leito da ferida, do exudato, que é aquele cheiro ruim, cheiro de carne podre sai da úlcera. Então, essa pomada, vocês não vão poder vender a Deus dará. Precisa de uma prescrição médica, entendeu? O profissional que vai utilizar isso aqui para poder usar essa pomada, para realizar esse curativo, precisa ter conhecimento dessa pomada. Diferente de um tipo de pomada que ela chama hidrófoba ou lipófilas. O que isso quer dizer? Ela não é absorvida. Normalmente são pequenas quantidades. As substâncias que tem aqui dentro na formulação, vaselina, parafina, óleos vegetais, animais, triglicerídeos, ou seja, essa pomada, ela está aqui para proteger. A hipoglós é marca. Colocalciferol, óxido de zinco, retinol. A hipoglós, ela é utilizada para quê? Prevenção de assaduras. O óxido de zinco é um componente que ele ajuda a refazer a pele. Se for usar uma pomada em uma assadura, vamos supor, o paciente está lá com diarreia. Excesso de diarreia não limpada direito dá assadura. Essa assadura, rapidamente, ela se forma porque, às vezes, naquela diarreia tinha algum fungo, naquela diarreia tinha ali alguma bactéria, o qual fez o quê? Tem que usar nistatina. Nistatina, com óxido de zinco, nistatina é uma pomada que acaba com fungo, tá? Quer ver? Mãe usa muito. Vai lá, deixa o bebê muito tempo com a fralda, não troca a fralda do bebê, ela vai precisar comprar uma pomada de nistatina com óxido de zinco. Porque o óxido de zinco, ele ajuda na instituição da pele. Tem pomadas que elas são hidrófilas.
São preparações que são recipientes que são miscíveis na água. Daqui a pouco eu vou explicar de um jeito bem simples para vocês guardarem isso. Elas absorvem águas. Elas são importantes, as substâncias. Ou seja, ela tem emulsificante. Água em óleo como alcoóis. O que é isso, professora? Eu vou explicar. Tem pomadas que elas absorvem água. Por quê? Porque cada curativo é feito de um jeito. Trouxe um exemplo aqui para você ver. Essa pomada aqui é o hidrogel. Essa pomada, ela é utilizada no quê? Essa pomada, ela é utilizada quando a pessoa tem um tratamento de uma ferida pouco úmida. A liberação de líquidos, tem presença de tecido morto. Pode ser usado em úlcera venosa, arterial, pressão, queimaduras de segundo grau. O que a professora quer dizer com isso? Eu quero que você entenda que essa pomada, ela vai fazer o quê? Essa pomada, ela não pode ser usada a Deus dará. Tem que ser com prescrição médica. Por que a professora está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque às vezes você vai ter dúvida. E na dúvida, não venda. Não venda errado. Aquelas 3 pomadas que eu passei para vocês são pomadas todas que precisam de prescrição médica, tá? Pomadas vaginais. Para quê, professora? Pomadas vaginais. Tem estatina. Precisa ser feito com aplicação. Existem pomadas que elas são oftalmológicas. Um cuidado que você tem que falar para o cliente é o seguinte. Ele vai usar uma pomada oftalmológica, antes ele tem que higienizar muito bem a mão dele. Sempre, anotem aí, desprezar o comecinho da pomada. E não já pegar a pomada, pôr no dedo sem higiene nenhum. Lave bem as mãos, passe álcool, despreze o comecinho da pomada e com o dedo abre e com o outro coloque. Não enfia o dedo dentro do olho. Coloque. Aí aqui, ó, dessa forma. Você vai fazendo o quê? Você orienta o cliente a espalhar, não ficar enfiando o dedo dentro do olho. Tá bom? Então, as pomadas, elas são classificadas o seguinte, quanto à sua ação, é de acordo com o grau de penetração dela. Um exemplo, uma pomada epidérmica, ela age superficialmente. Normalmente, ela tem vaselina e óleo mineral nela. Por quê? Vaselina é para hidratar a pele, é para hidratar essa parte de fora. Vamos supor, teve uma queimadura feia. Essa pele está sendo hidratada, vai ser hidratada com vaselina. Você precisa que hidrata lá dentro? Não, você precisa hidratar aquilo que queimou aqui fora. São pomadas que têm óleos minerais. Tem pomadas que elas são conhecidas como endodérmicas. O que é isso? Ela age na segunda camada da pele. Lembra lá? Quais são as 3 camadas da pele? Epiderme, derme, hipoderme. Tem camada que ela age mais profundamente. Por quê? Ela tem óleo vegetal. E tem outros tipos de pomada que são conhecidos como hipodérmica. Ou seja, vai lá na 3ª camada da pele. Ela é absorvida para cair na corrente sanguínea. Que interessante. Por quê? Porque não é toda pomada que age no mesmo lugar. Às vezes, aí ó, a professora fez esse esqueminha aqui para você entender, ó. Pomada hidrófoba, ela tem medo de água. Ou seja, ela é feita com óleo. Óleo e água se mistura, Nájila? Não. Se óleo e água não se misturam, tem pomada que ela tem medo d'água. Ou seja, ela é feita com óleo. Por que se passa hipoglose ou pomada passadura? Para que a água não penetre, não é verdade? Hidrate a pele, porque o óleo serve para hidratar, e não penetre água. Porque daí o que acontece? Se a mãe deixa a criança muito tempo com xixi ali, o xixi assa. A pomada hidrófoba, ou seja, o exemplo dela que eu dei para vocês é hipoglose, mas essa hipoglose é marca. Pomadas passadoras em geral. Pomada hidrófila, ela é amiga da água. O que é isso? Fobas quer dizer fobia, filas quer dizer amiga, entendeu? São pomadas que tem água já na sua composição, porque tem lugar que não pode ficar seco, tem que ficar úmido.
Tem pomada que ela é absorvente de água, ou seja, ela absorve uma quantidade importante de água. Nossa, professora, que interessante. Estou gostando disso. Então, pomadas hidrófibas, elas são preparadas em recipientes miscíveis. Como assim? Porque tem pomadas que ela tem efeito tópico e tem pomada que é efeito sistêmico. Pomada para micose. Você quer que a ação faça no lugar da micose. Tá com micose na pele, tá com mancha. Você vai fazer o quê? Você vai usar pomada para acabar com a mancha da pele. Você vai usar uma pomada de benzoamida. Você não quer que faça efeito na pele, você tem que penetrar na corrente sanguínea. Por isso que as pomadas elas têm classificações, ok? Outro tipo de produtos que são vendidos na farmácia e que eles também são o quê? Semissólidos. Os cremes. Os cremes são fórmulas semissólidas. Os cremes podem ser sólidos, sim, tem certo tipo de creme que ele é grosso. O creme, ele possui grande parte dele, a gente fez manipulação de creme, é água. Ele pode ser um creme para estética, como ele pode ser um creme de tratamento. É uma forma semissólida. Outra forma semissólida é a loção. Dentro da loção, o que muda? Além de água, tem loção que tem álcool, tem loção que tem glicerina para poder hidratar a pele. E ainda tem loção que tem princípio ativo. Princípio ativo foi colocado dentro dessa loção para trazer um benefício. Correto? A emulsão. A emulsão, a base dela é aquosa, ou seja, tem água e tem óleo. O que tem dentro da noção de emulsão de Scott? Essa marca de emulsão de Scott ela é muito antiga. Ela é a base do quê? De óleo de fígado de bacalhau. Professora, eu quero saber onde é que você está falando. Eu estou lá na página 36, falando para vocês que existem pomadas que são cremosas, tem cremes, emulsões e loções. Para você entender a diferença. Quando tem óleo, ela é pura. Quando tem água e óleo, ela tem duas fases, elas são miscíveis. E quando ela tem um óleo emulsionado, essa é a explicação que eu dou para vocês. Porque tem algumas formas pastosas ou semipastosas em forma de gel. Não é só gel de cabelo. Tem gel que é utilizado para tratamento, principalmente para pele oleosa. Existe ainda pomadas pastosas ou pasta. Um exemplo dela é a pasta d'água. Aí você fala assim, professora, tem que ser agitado? Você tem que orientar o cliente que tem que agitar a pasta d'água para passar. Porque o produto que tem dentro da pasta d'água marca, é óxido de zinco. O óxido de zinco, algumas pessoas utilizam pasta d'água para poder passar em queimadura. Olha que interessante. Ele tem nele alta concentração de pó. Ou seja, lá dentro da pasta d'água ele pode ser hidrófilo ou hidrófobos, ok? Pode ter água e óleo. Lembra que nos cosméticos a professora falou que o tensativo ajudava a unir isso? Então, olha só. Existe pomada que é cremosa. Para que serve o Bepantol? Bepantol é utilizado em queimaduras de primeiro grau. O que previne queimaduras do sol? Protetor solar. O que se utiliza para hidratar a pele? Cremes, emulsões em geral. Pomadas. As pomadas podem vir em forma de geleia, que ela é um pouco mais condensada, como ela pode vir em forma de gel. Olha aqui, ó, lembra que eu falei do hidrogel agora há pouco? Dersane. Dersane é uma marca, ó. O hidrogel é uma pomada que é utilizada no quê? Em feridas. Cloridato de lidocaína, xilocaína gel. Na área hospitalar se utiliza muito isso aqui para poder passar na sonda, para poder colocar no nariz do paciente para ele poder se alimentar, para poder ir em catéter vesical. O catéter é um tipo de sonda que vai dentro da bexiga, passa pela vagina ou pelo pênis e vai direto na bexiga do paciente quando ele não consegue fazer xixi.
Existem pomadas que é em forma de gel, não precisa de prescrição médica, gelol. Gelol serve para quê? Dor muscular, contusão, torcicolo. Então, agora, eu imagino que deve ter ficado bem claro. Pomada hidrófoba, pomada hidrófila e pomadas que são o quê? Absorventes da água. Consegui entender bem isso daqui? Ótimo, eu vou entender que pomada não é tudo igual. Não é todo lugar que se pode passar pomada, ok? Agora a professora vai falar do quê? Dos medicamentos líquidos. O mesmo medicamento que tem em forma de pomada, ele pode ter em forma de líquido, que ele pode ter em forma de comprimido. Ou seja, ele tem várias formas farmacêuticas. O exemplo que eu dei para vocês na aula passada foi quem? Eu dei a dipirona. Tem comprimido, tem gota, tem vários tipos. Então, assim, olha só. As formas líquidas, elas podem ser, só comentando, tem as pastosas e as formas líquidas. As formas líquidas têm o quê? Algo chamado suspensão. Para você entender o que é uma suspensão, dentro de um medicamento, tem uma parte dela que é sólida e tem uma parte que é líquida. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês, a amoxicilina. Amoxicilina é um antibiótico que ele vem em pó para o paciente preparar ele em casa. Você vai orientar que o cliente tem que ferver a água e esperar esfriar. Porque tem cliente que ele acha que é só ferver a água quando comprimiu o medicamento. Não pode pôr água fervendo em medicamento. Tem que esperar essa água esfriar um pouco para não dar nenhum problema de reação química, tá bom? E é vocês que dão essas informações para o cliente. Essas suspensões, elas podem ser extemporâneas, orais, tópicas, oftalmológicas, injetáveis. Um exemplo que eu dou para vocês é, como assim, professora? Essa mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Como funciona? Eu dei o exemplo da amoxicilina, né? Então, essa forma líquida, ela pode ser homogênea, é o exemplo do xarope. Ela é heterogênea quando ela tem o quê? Duas misturas. Mas peraí, como é que funciona isso, professora? Funciona da seguinte forma. Se você pegar e entender que tem medicamento que não precisa misturar, o veículo já está aqui, e tem outras que tem que se acrescentar ao veículo. É só isso que eu quero que você entenda. Esse medicamento, então as formas líquidas, quero que você destaque aí. Um medicamento líquido, ele pode ser um xarope, ele pode ser uma solução, ele pode ser um colírio ou uma suspensão. Esses são exemplos de formas líquidas, ok? Anotaram aí bem bacana? Joia! Vou dar exemplo, uma suspensão oral, leite de magnésio. O paciente está com problema lá no trato gastrointestinal, é para poder ajudar no funcionamento do intestino. Essas funções extemporâneas, ela pode vir pronta de fábrica ou ainda para você fazer. O exemplo que eu dei para vocês foi o oral. A amoxicilina, você vai lá, pega, prepara, põe água, mexe para poder tomar. Os injetáveis vêm separados também, vem o pó e vem a água. A água que é usada nos injetáveis é a água destilada. É a mesma que a gente falou lá nos cosméticos, tá? Para se injetar na pessoa, tem que ser água destilada. Então, suspensões extemporâneas, oral é o caso do exemplo do antibiótico, e o injetável é o caso, um exemplo de qualquer medicamento que ele vem em pó e que ele precisa ser preparado. Ó, oral, amoxicilina. Ele precisa da água e ser injetável. O injetável vem no frasco, é uma suspensão, ele precisa de água, ser agitado, aspirado. O que muda nesses dois? Esse é via oral e esse é na veia. Esse a via é enteral, esse a via é parenteral. Pode ser, às vezes, o mesmo medicamento, mas existe antibiótico que é dado pela boca e tem antibiótico que é dado pela veia. Existe, olha o que eu comentei com vocês, ó.
O Rocefin é um tipo de antibiótico que ele faz o quê? Ele tem partículas estéreis, que é a água, e ele vem aqui, o profissional, isso não é feito na farmácia, só se for administrado esse medicamento, é pelo farmacêutico, normalmente, ou é o pessoal do home care, ou isso é feito em ambiente hospitalar. Tem antibiótico que não pode se fazer nem em casa, tem que ser feito com um profissional, e aí tem alguns que nem o cuidador, aliás, o cuidador não pode fazer medicamento injetável, viu? Suspensões tópicas. Opa, a Érica veio aqui ver se a professora já fez chamada. Com omissão dada e missão cumprida, a professora fez chamada aqui, ó. Vou entregar para ela. Obrigada, Érica. Então, essas suspensões tópicas são suspensões que elas são aplicadas na pele. Então, o que seria uma suspensão tópica? Um protetor solar, um medicamento em forma de pó que tem que ser espalhado, um medicamento ou um tipo de pó secante, são exemplos de suspensões tópicas. Essa suspensão, ela pode ser oftalmológica, que é o caso do colírio. Então, agora que você guardou bem que uma solução tem a parte que é solúvel e a parte que é solvente, quer dizer que um é pó e o outro é líquido, ela pode ser simples ou pode ser medicamentoso. No caso do xarope, ele é uma preparação farmacêutica que ele é limpo, ele é aquoso, ele não precisa de algum xarope, não precisa de receita médica. Vou dar um exemplo aqui, a carbocisteína. A carbocisteína é um medicamento. Ah, professora, como é que eu vou saber o que precisa e o que não precisa? Guardem bem o que a professora vai falar. Os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. Os medicamentos isentos de prescrição, eles não precisam de receita médica, ok? Então, joia, falamos então um pouco hoje das formas semissólidas e líquidas. Então, o que a professora quer que você guarda muito bem? Eu vou enviar a atividade daqui a pouco e vai ter perguntas correlacionadas aí ao que a professora falou na aula. Sobre as pomadas, que tipo de pomada, como é que eu sei o que é para quê. O que nós vamos ver na próxima aula? Vias de administração. O que é via interal, parenteral, quantas existe, como existe, que jeito que é e como funciona. O que você, como atendente, precisa saber. E vou encerrar nossa aula falando para vocês que o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo. Só que dessa vez de uma forma mais inteligente. Quem falou isso foi Henry Ford. Então, se a gente errar, se a gente falhar, faça mesmo assim. Porque se a gente errou, se a gente